Fala galera, beleza? Galera, eu trouxe hoje para a gente resolver questões da FUVEST, tá? Questões de 2012 a 2015. Então, caso você não seja inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tá bom? E vamos começar. Vamos lá. Questão da FUVEST 2012, olha só o que ele diz. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi são organelas celulares cujas funções estão relacionadas. O complexo de Golgi. Antes da gente resolver a questão, lembra disso aqui, ó. Questão de localização, tá? Então eu vou ter aqui o complexo de Golgi, tá? Que está bem próximo aqui do núcleo, né? E nós temos uma outra organela aqui, ó, que é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, galera, que ele pode ser dividido em retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Diego, qual é a diferença do liso para o rugoso? A diferença, galera, é que no liso, como vocês podem ver aqui, ó, não há pontinhos. Mas que pontinhos são esses? São ribossomos. Então, no liso, tu não tens ribossomo. No rugoso, tu tens o lisossomo, tá bom? Outro ponto importante é que tu podes ver com algumas nomenclaturas diferentes. Por exemplo, retículo endoplasmático liso ou agranular, retículo endoplasmático rugoso ou granular, e tu podes ver também com retículo endoplasmático rugoso com outro nome, que é ergastoplasma, tá? Qual a função aqui que ele está falando aqui, por exemplo? Olha, recebe proteínas sintetizadas do retículo endoplasmático, no caso o complexo de Golgi. O complexo de Golgi está aqui. Então, as proteínas que são produzidas aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso, elas são produzidas e quem recebe essas proteínas é o complexo de Golgi. Então, a letra A está certa. Recebe as proteínas, empacota e exporta. Então, ele recebe, empacota e exporta. Diego, o complexo de Golgi é só isso que ele faz? Não, tem outros 3 pontos aqui que você tem que saber do complexo de Golgi. Tá? Primeiro, a formação da lamela média. Lembra que a lamela média funciona como se fosse tipo uma parede, como se na verdade um cimento entre duas células vegetais. Então, lamela média. Tu tens também, que é produzido aqui no complexo de Golgi, o acrosoma. Lembra que o acrosoma é uma vesícula, né? Uma bolha com enzimas que auxiliam o espermatozoide na penetração do óvulo, tá? Localizado bem na cabeça do espermatozoide. Acrosoma. Que outra estrutura que é importante vocês saberem aqui também? Como dá até para ver na imagem aqui, olha, o lisossomo. Tá? O lisossomo ele é produzido no complexo de Golgi. Lisossomo esse que tem função de digestão, tá bom? Então, a alternativa correta aqui de cara, letra A. Tá? O complexo de Golgi recebe proteínas sintetizadas do retículo endoplasmático. Tranquila essa, né? Bora para a próxima. Próxima questão. 2012 também. Olha só o que ele diz aqui. Considere os eventos abaixo que podem ocorrer na mitose ou na meiose. Então ele te coloca aqui as características em 1, 2, 3 e 4 dos eventos, né? Bora para a pergunta aqui, olha o que ele diz na pergunta. O processo de multiplicação celular para reparação de tecidos. Opa, então grave isso aqui, ó. Reparação de tecidos. Os eventos relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão indicados em, tá? Então, na verdade, tens que lembrar de duas palavras quando falar de mitose e meiose. Na verdade, para mitose, tu vais lembrar que é o seguinte, mitose está relacionada a crescimento e regeneração. Então, aqui, reparação tecidual, deixa de ser uma regeneração, né? Então, é mitose. As características que a gente vai encontrar aqui, que a gente vai procurar na questão, são de mitose. Lembra também que na mitose uma célula dá origem a duas, tá? Mas não é só uma célula diploide. A célula diploide pode dar origem a duas. Uma célula haploide também pode dar origem a duas células, tá? E a meiose? Meiose, formação de gameta. Geralmente formação de gameta. E essa meiose, lembra que uma célula diploide 2N dá origem a 4 células N. Tá? Lembrando de formação de gameta, tá bom? Então, no caso aqui na questão, como a gente fala sobre reparação de tecidos, é mitose. Então, bora procurar as características da mitose aqui, o que a gente pode encontrar na mitose. Então, número 1 aqui, ó, emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. Tá? Emparelhamento de cromossomo homólogo, galera, tu não tens em mitose, tu só tens na meiose, e na meiose 1, tá bom? Então, o número 1, ele não está relacionado à mitose, tá? 2.
Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula, tá? Isso aqui é característica de metáfase, tá? Lembra que na metáfase o cromossomo eles ficam alinhados no centro da célula, né? Na região central da célula, com o máximo de condensação, tá bom? Então, o número 2 é característica de mitose também. Ah, de meiose também? De meiose também, tá? Mas também de mitose, tá? Então, obrigatoriamente tem que ter o 2. Então, essa não pode ser, essa não pode ser, tá bom? O 1 está errado também, então elimina essa, elimina essa, elimina essa. Fica entre a B e a C aqui, né? Alternativa correta. Bora para agora para a terceira. Permutação de segmentos entre cromossomos homólogos. Tá? Essa permutação, essa troca de segmentos, galera, isso aqui é característico de meiose, da meiose 1. E isso aqui que ele está te relatando nada mais é do que o crossing over. Lembra que o crossing over ele ocorre onde? Meiose 1, tá? Prófase 1 da meiose 1, né? Subfase paquítero. Tá? Então ocorre essa troca de material genético não, desculpa, de pedaços de cromossomos que contribui para o aumento da variabilidade genética. Tá bom? Então o 3 não é mitose, é meiose. Tá? Então a gente já sabe que a quarta já está correta, né? Então vai ser a 2 e a 4 aqui. Mas bora continuar lendo. Divisão dos centrômeros, resultando na separação das cromátides irmãs. Olha aqui, ó. Quando falar de mitose, né, no caso da mitose e da meiose 2, são separações de cromátides irmãs. Então eu tenho o cromossomo, né, e ele é quebrado no meio, tá bom? Na meiose 1 é separação de cromossomos homólogos, então vai um cromossomo para um lado e vai um cromossomo para o outro lado, tá bom? Então a alternativa correta aqui, letra B, 2 e 4. Tranquila também essa, né? Bora para a próxima. Olha essa questão aqui, gente. Uma mutação responsável por uma doença sanguínea foi identificada numa família. Abaixo estão representadas sequências de bases nitrogenadas, normal e mutante. Nelas estão destacados o sítio de início da tradução e a base alterada. Então aqui tu estás olhando uma sequência, né? Lembrando que cada trinca dessa aqui, ó, cada 3 letrinhas identifica um aminoácido. Pode identificar mais de um aminoácido? Pode, gente, mas aqui lembra assim, uma trinca, um aminoácido, tá bom? Então, tá aqui, ó, o sítio de início da tradução, que é o AUG, então começa, ele quer entre, tá, essa letra aqui, A, e esse G aqui, ó, tá? É isso que ele está pedindo. Aqui, gente, né, o que que tu pode ver aqui, ó? Tu vê aqui o AUG é metionina, é um aminoácido que dá início à tradução. Lembrando que quem sofre tradução não é DNA, é RNA. Lembra que a tradução, na verdade, ela vai ocorrer no citoplasma, né? Tanto em eucarionte quanto em procarionte, tá bom? Então olha só a pergunta que ele te diz aqui. O ácido nucleico representado acima e o número de aminoácidos codificados pela sequência de bases entre o sítio do início da tradução, que é esse aqui, então começa aqui, tá? E a mutação, que é essa, mas é até aqui que ele quer, estão corretamente indicados em. Então, já sabe, né? AUG metionina é o códon de iniciação da tradução. Tradução, quem sofre é RNA. Então, não pode ser DNA. Então, desculpa, elimina a letra A, B e a C. O outro ponto, Diego, eu não ia lembrar disso, não ia lembrar da tradução, né, da metionina, que é o código de iniciação. Não ia lembrar disso, ia me estrepar. Não, você não ia se estrepar. É só tu lembrar aqui, olha, que o RNA ele é composto, né, ele tem como base exclusiva dele a uracila. Então, tu estás vendo aqui, ó, o U, né, tá cheio de U por aqui, tá? Então, lembra disso, que uracila é específico do RNA, então tu já poderia eliminar por aí. Ok, Diego, né? E aqui, quantos aminoácidos eu vou ter aqui, né? Dessas trincas, quantos eu vou ter? Na verdade, só vai contar. Lembra que uma trinca identifica um aminoácido. Lembra, pode identificar mais? Pode. Mas aqui, bora pôr um aminoácido, né? Então, só ias contar as trincas que existem entre o A e o G e a mutação aqui, ó, que é a letrinha A. Agora ficou fácil, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternativa correta, A, B, C, como se fosse a letra D aqui, ó, tá? Tranquila essa também, né? Dá pra matar. Bora pra próxima.
Outra questão de 2012. Então, olha só o que ele te diz aqui. Ao longo da evolução dos vertebrados, vamos lá, a digestão tornou-se cada vez mais complexa. A tomada do alimento, isso aqui ele está te falando de vertebrado, tá? A tomada do alimento pela boca e sua passagem pelo estômago e intestinos são características apenas dos grupos mais recentes. Não, tá bom? Digamos o grupo mais recente, né? Quando falando de vertebrado, seria ali os mamíferos. Não, isso não acontece, né? E se a gente for, na verdade, não é essa tomada do alimento não é pela boca, essa passagem, na verdade não é, isso não começa aqui em mamífero. Se a gente fosse expandir isso para invertebrado, tá? É só a gente lembrar, por exemplo, que equinodermos e cordados, durante o desenvolvimento embrionário, eles geram, na verdade, o ânus, né? E alguns animais que vêm antes, filhos que vêm antes, geram a boca, tá? Lembrando que equinodermos e cordados, eles são deuterostômicos. Animais que vêm antes, alguns animais que vêm antes, eles são protostômicos, ou seja, eles formam primeiro a boca. Os últimos, equinodermos e cordados, formam primeiro o ânus, tá? Então, essa letra A aí estaria errada, tá bom? Letra B, considera aqui como se fosse a letra B. Circulação apresentou poucas mudanças. Olha só, circulação, né? O número de câmaras cardíacas aumentou, beleza, aumentou. O que não influenciou na circulação pulmonar e sistêmica, influenciou também, que são completamente separadas em todos os grupos. Na verdade, elas não são totalmente separadas. Diego, quais são os grupos que elas são totalmente separadas? Aves e mamíferos. A gente está falando de vertebrado. Por exemplo, os anfíbios, elas não são separadas. Tá bom? Aí isso vem aquela diferença de circulação completa e incompleta. Por exemplo, o anfíbio tem circulação incompleta. Mamífero, ave, já tem circulação completa. Qual a diferença? Na completa, não há mistura de sangue arterial com sangue venoso. Na incompleta, a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Tá bom? Então a B também está errada. Bora para a próxima. Respiração. No nível celular, manteve-se semelhante em todos os grupos. Houve mudanças, porém nos órgãos responsáveis pelas trocas gasosas, que diferem entre os grupos. Corretíssimo, tá? Alternativa correta aqui, letra C. Tá? Bora continuar aqui. Olha. A excreção sofreu muitas alterações devido a mudanças no sistema excretor. Porém, independente do ambiente em que vive, ou seja, independente de onde eles estão morando, né, os animais excretam ureia, amônia e ácido úrico. Não, na verdade isso aqui depende do meio. Vou te dar um exemplo. No caso da amônia aqui, ó, cadê? Amônia, que seria o mais tóxico. Peixes ósseos excretam amônia. Vou te dar um exemplo aqui. Ureia. Peixes cartilaginosos já excretam ureia, né? E no caso aqui do ácido úrico, répteis, répteis e aves já excretam ácido úrico. Tá? Então, tá errado isso aí. Vamos lá. Último, a reprodução sofreu algumas mudanças relacionadas com a conquista do ambiente terrestre. Assim, olha se ele fala. Geralmente essas palavras já entregam, né? Todos os vertebrados, com exceção dos peixes, independem da água para se reproduzir. O peixe não depende da água para se produzir, né? Então tá bom. Tá erradíssimo, velho. Então bora para a próxima. 13ª, olha só a 13ª. A figura abaixo representa uma célula de uma planta jovem, tá? Então tu estás vendo aqui, ó, membrana plasmática, nessa parte cinza. Mais externa aqui tu tens a parede celular, tá? Lembrando que é planta, então a parede celular vai ser formada por celulose, tá bom? Desculpa. Tens o vacúolo central aqui, identificando a célula vegetal, e tens o núcleo, né? Vamos lá. Considere as situações. Número 1, a célula mergulhada numa solução hipertônica. Tá? Então, essa célulazinha aqui normal, ela sendo colocada numa solução hipertônica. E número 2, a célula mergulhada numa solução hipotônica. Isso aqui é muito tranquilo, galera. Não te esquece disso aqui, o seguinte. Na primeira, né, ele te diz aqui, ó, dentre as figuras numeradas 1 a 3, quais representam o aspecto da célula, respectivamente, nas situações 1 e 2. Então, aqui, eu peguei essa célula normal e coloquei no meio hipertônico. O meio hipertônico, por exemplo, é um meio que está cheio de sal. Né? E tu lembras assim, que o sal puxa água. Né? Então, se eu tiro a água da célula, ela fica magrinha. Né? Ela perde volume. Tá bom? Ela não fica grande. E uma outra característica que ocorre quando ela é colocada no meio hipertônico, ou seja, que ela perde água porque o sal puxa água, tá? Ocorre aqui, ó, como vocês estão vendo, tá? Um descolamento, tá? Da membrana plasmática
com a parede celular. Tá? Isso é característico quando a célula está no meio hipertônico, quando ela perde água. Então, no meio hipertônico aqui, número 1, né, é o 3. É 3 aqui. Então, pode ser B, C, a D e a E. Tá bom? Então, na próxima aqui, de baixo, quando ela é colocada no meio hipertônico, já é o contrário, galera. Se ela é colocada no meio, se ela é colocada no meio hipotônico, como ela é colocada no meio hipotônico, ela se comporta como hipertônica. Então, ela sendo hipertônica, ela que puxa água, ela não perde água. Então, se ela puxa água, ela cresce, ela fica gordinha, tá? Ela fica túrgida, tá bom? Que é essa característica aqui que a gente está vendo, ó. Ela é gordinha, vê que o volume dela aumentou. Tá? Lembrando que ela pode sofrer lise, mas geralmente ela tem uma resistência maior por causa da parede celular. Tá? Então a alternativa correta, né, que é no momento em que ela é colocada no meio hipertônico, ela fica hipotônica. É sempre o contrário. Tá? Então ela perde volume e ela perde água. Então é característica aqui do número 3. Tá? Então, número 3. Quando ela é colocada no meio hipotônico, é o contrário. Se ela está no meio hipo, ela se comporta como hiper. Tá? Então, ela puxa água para ela e ela cresce. Ela fica gordinha, ela fica túrgida. Tá? Que é o 1, 3 e 1. Então, a alternativa correta aqui, A, B, C, a letra D. Tranquilidade, isso daí, né? Bacana, bacana essa questão. Bora para a próxima. Olha só. Frequentemente os fungos são estudados juntamente com as plantas na área da botânica. Em termos biológicos, é correto afirmar que essa aproximação. Então vamos lá, vamos ler as alternativas e ver o que a gente consegue, né, identificar aqui. Não se justifica, pois a organização dos tecidos nos fungos assemelha-se muito à dos animais que à das plantas. Os tecidos no fungo, né? Parecido com o animal. Tá bom. Erradíssimo, galera. Vamos lá. Letra B. Se justifica, pois as células do fungo têm o mesmo revestimento que as células vegetais. Não, se a gente, por exemplo, for se basear aqui na parede celular, a parede celular do fungo é formada de quitina, né? E a parede celular do fungo, do fungo é formada de quitina e da planta é formada por celulose. Então, já está errado daí também, né? Terceira, letra C. Não se justifica, pois a forma de obtenção e armazenamento de energia nos fungos é diferente da encontrada nas plantas. Por exemplo, aqui a forma de obtenção, né, e armazenamento de energia. Né? Lembra que o fungo ele é heterótrofo por absorção. E a planta ela é autótrofa, ela faz fotossíntese. É bom? Não é verdade? Então, a letra C está certíssima. Tá bom? Alternativa correta, letra C. De cara logo, bem rapidinho. Bora para a próxima. Olha o que ele te diz aqui. Considere as seguintes comparações entre comunidade pioneira e uma comunidade clímax. Ambas sujeitas às mesmas condições ambientais em um processo de sucessão primária. Lembra que a sucessão primária ela é aquela que começa do nada, não existia vida naquele lugar. Então, por exemplo, a formação de uma ilha é até ela que vire como é que eu te falo? Um ambiente com grande quantidade de animais, com grande quantidade de plantas, né? Que é a comunidade clímax. Então não existia vida ali. Isso é sucessão primária, começa do nada e chega ao clímax. Na sucessão secundária, ela não começa do nada. Então, por exemplo, existiu uma floresta, a floresta pegou fogo, né? Sobrou um pedacinho daquela floresta, então a partir daquele pedacinho de floresta, ela se regenera e gera uma outra floresta de grande porte. Tá? Então isso é sucessão secundária. A primária começa do nada, a secundária ela começa de onde já existia um pouquinho de alguma coisa ali. Tá bom? Então olha o que ele te diz aqui. A produtividade primária bruta é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira. Tá? Então quando a gente fala de produtividade primária bruta, é tudo que é produzido sem que haja perda. Tá? Então, numa comunidade clímax, né, a produtividade primária bruta, na verdade, ela é bem maior, tá, do que a comunidade pioneira. Tá? Para teres noção, eu vou ter uma quantidade maior de plantas, né, fazendo fotossíntese ali. Tá bom? Então, tudo que é produzido é bem maior do que na comunidade pioneira. Para teres noção, na comunidade pioneira não tem quase ninguém. Tá bom? Então, o número 1 está certíssimo. Desculpa. No número 2 aqui, olha o que ele diz. A produtividade primária líquida é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Agora eu tenho que te lembrar disso aqui. Isso aqui também tá certo.
Mas olha só, lembra disso aqui, ó, tá? Lembra dessa fórmula. A produtividade primária líquida ela é igual à produtividade primária bruta menos o que é pedido na respiração, tá? Então, a produtividade primária bruta, né, ela é pequena lá na comunidade pioneira, né, na ESSESI, no caso, né? Só que o que ele perde com a respiração é pouquinho, tá? Praticamente nada. Então, essa produtividade primária bruta, a líquida, ela é alta. Lá na comunidade, no clímax, né, na série no clímax, eu tenho uma produtividade bruta alta, uma produção alta, mas eu tenho uma respiração alta também. Então, praticamente tudo que é produzido é consumido, tá? E não sobra praticamente nada ali, né? Então, essa produtividade primária líquida ela é bem menor. Então, ela é maior, tá? Na ESSESI e ela é muito menor, a produtividade líquida, no clímax, tá bom? Então, número 2 está certíssimo. O que é isso aqui, olha? Lembra disso aqui, ó, tá? Então, eu tenho um aumento da produtividade primária bruta? Tenho, ao longo da sucessão tenho. Aumento da quantidade de biomassa, eu tenho uma quantidade, eu tenho mais indivíduos, eu tenho mais espécies, então a biomassa maior, né? Tenho também uma quantidade maior na respiração. Lembra que eu vou ter mais plantas, eu vou ter mais animais, né? Então eu tenho uma respiração maior quando a gente compara com o comecinho, tá? Só que a produtividade primária líquida ela vai diminuindo. Por quê? Porque por mais que eu tenha uma produção alta, mas eu tenho uma respiração alta, tá? Então a perda é muito grande, tá? No comecinho não, eu tenho uma produtividade primária bruta pequena, mas a respiração é praticamente nada, tá? Então a produtividade primária líquida ela é maior, tá bom? Então ela vai diminuindo, tá? Ao longo da sucessão, tá? Então olha só o que ele te diz na terceira aqui. Então a 1 e a 2 estão certos, galera, tá? Terceira, a complexidade de nichos é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax. Não, por exemplo, na comunidade clímax eu tenho como eu falei para vocês, uma maior quantidade de animais, de vegetais, né, de interações entre esses animais, esses vegetais, né, do que na comunidade pioneira. Então isso aqui está errado, tá bom? Então a alternativa correta aqui, letra D. Tranquilo também, né, gente? Bora para a próxima. Vamos lá. O que a gente diz aqui? Essa árvore representa, a gente dá uma imagem aqui, representa a simplificação de uma das hipóteses para as relações evolutivas entre os grupos a que pertencem os animais exemplificados.